da vida da mulher, mas principalmente durante a gestação, pré-concepção, gestação e o pós-parto, né? Então, eu quero realmente ensinar a mulherada aí a responder todas as dúvidas com relação a esse período que já é tão confuso, né, que é a maternidade. Mas Verdade. pois é, né? Então, assim, eu tenho um livro sobre isso, certo, Marília? Que é o Pós-Parto em Forma. Então, a gente vai estar aqui falando justamente que é o que eu faço no consultório, que é o passo a passo desse livro, para todo mundo que está aqui. E no final a gente vai falar melhor sobre o livro, mas quero resolver todas as dúvidas dessa mulherada. Então, falando aqui um pouquinho de você, gente, eu sou alucinada por essa mulher. Essa mulher é a Marília, tá certo? Ela é mãe de 5. 5. Diga para mim como é que dá conta. Eu tenho 2, eu já tenho dificuldade. Como é que dá conta de 5 ao mesmo tempo? Vou já querer saber aqui, porque aqui a gente está aqui para acabar com as desculpas que nós damos sempre, né? Então, por isso que eu chamei a Marília, mãe de 5, então essa parte do tempo é com ela. Tá aqui uma outra princesa que eu tô vendo, que é a Pri, né? A Priscila. Pri, mãe de 3, linda, saradíssima, linda por dentro e por fora também, super querida, né? E vamos conversar um pouquinho. Estamos esperando mais uma convidada, mas eu já quero já ir falando sobre alguns assuntos. E uma das coisas que eu quero já começar falando logo de cara é a questão das dificuldades do pós-parto. Eu sei que no pós-parto é difícil, as mulheres passam por um turbilhão de emoções, né? Porque de repente a gente vira mãe e a gente não sabe muito, principalmente mães de primeira viagem, né? Apesar de que, pelo menos na minha experiência, cada gestação foi diferente. Quero saber de vocês, o que foi mais difícil no pós-parto? Diga para mim, Marília, depois eu vou perguntar para a Pri. Tá. Eu tenho 5 filhos, né, como você falou. Então, eu tenho várias experiências, porque eu fui mãe pela primeira vez com 22 anos. E eu fui mãe pela última vez com 35. Eu vou fazer, ou amanhã eu vou fazer 38 anos. Maria Beatriz vai fazer 3. Então, assim, é muito diferente, né? Eu tive um filho com 22, um com 23, outro com 20, com 25, chegou completando. Então, eu passei 3 anos grávida, e com 25 anos eu tinha 3 filhos e eu estava pesando estava com o meu corpo, né, com 4 meses, então tudo volta muito rápido, nosso pique é outro, nossa saúde, tudo é diferente. Já quando eu tive meu quarto filho com 30 anos, já não foi tão fácil assim, né? Já foi, assim, outra realidade. E agora é que foi mesmo, por isso que eu fui para a doutora Tainá, porque depois que eu tive a minha 5ª filha, eu disse: "Não, já fiz de tudo que eu vivi nos outros pós-partos, né, e não estava dando certo". E aí eu vi que com a idade, esse pós-parto, ele tem não é só fazer dieta, não é só fazer o exercício, né, eu vi que a questão da saúde, ela é muito importante, da nossa disposição. E, né, eu já estou há mais de um ano com a doutora Tainá, e eu vi que a diferença da gente cuidar dessa saúde para conseguir emagrecer é fundamental, que eu não precisava disso quando eu era mais nova. As coisas aconteciam muito fácil, entendeu? Então O acho que metabolismo, ele o me realmente muda, viu, gente? Assim, é diferente, de fato, ser mãe aos 20, ser mãe aos 30 e ser mãe aos 40, né? O nosso metabolismo, ele vai mudando, mas isso não significa que seja fácil. Maternidade é difícil, independente da idade. Me fala aí, sim. Priscila, das tuas dificuldades no pós-parto. O que foi mais difícil para ti
na questão da maternidade? Você é mãe que é mãe de 3. Afirmam que preencher a mão ou transmitir pela internet muda a velocidade com que os dados saem dos postos de... O áudio está ruim. Enquanto isso, eu vou falar aqui um pouquinho. 2 queixas que as minhas pacientes elas sempre comentam, né, meninas, é a questão... Eu sei que tem a questão do peso, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero falar aqui também de 2 queixas aqui que são campeãs, né? Que uma é a questão do cabelo, queda de cabelo pós-parto, e a libido, que vai lá para baixo também no pós-parto. E se tiver amamentando, então, as 2 coisas pioram drasticamente. E aí também, já para falar de vocês, para a gente melhorar isso, sempre é muito importante, isso eu trago no meu livro, melhorar a alimentação. A gente parece que é bobagem a gente ficar falar que é preciso comer comida de verdade, evitar industrializados, mas isso faz tanta diferença na nossa recuperação, inclusive nos nossos cabelos e na nossa libido. Mas falando especificamente de libido, certo, gente? É necessário na nossa alimentação termos boas fontes de proteína, boas fontes de gordura. Tem muita gente que quer emagrecer e fica com medo de botar gordura na alimentação. Quando eu falo gordura, eu não estou falando de você tacar uma margarina por cima daquela comida, não. Eu estou falando de você colocar um azeitezinho, comer uma castanha de caju, tá certo? Você comer um abacate, que são alimentos que são ricos em gorduras, mas uma gordura boa, uma gordura saudável, porque os nossos hormônios, eles precisam das gorduras para serem feitos. Comer um ovo, certo? Então, assim, o ovo, ele, além das gorduras, ele também tem as proteínas, e a proteína, ela também é importante para a formação desses nossos hormônios, certo, pessoal? E com relação ao cabelo, tem outras coisas que o pós-parto também depleta muito, né? Primeiro porque a gente estava grávida e o bebê ele meio que suga da gente as vitaminas e os minerais real. Quando a gente tem o bebê, a gente passa por aquela fase de loqueação, né? Que é aquela menstruação que é super abundante no pós-parto, e aí você termina de perder mais nutrientes, né? Porque é como se fosse uma menstruação muito intensa, e você acaba perdendo ainda mais ferro, mais outras vitaminas nessa menstruação. E se você não estiver fazendo uma boa suplementação, você sofre. Real, tanto em termos de cabelo, né, como a gente está falando, mas também de disposição, né? A gente já não tem uma noite de sono tão boa assim. E se a gente tiver com deficiências de vitaminas e minerais, gente, isso acaba com a gente. O pós-parto ele passa a ser muito mais sofrido do que ele deveria ser, entendeu? Então, assim, eu super indico para as minhas pacientes comer fígado, tá? Fígado é rico em ferro e rico em zinco e é barato. Assim, não é tão gostoso assim. Há quem ame, né? Eu não sou tão fã, mas eu como remédio real. Por quê? Porque é uma das formas a gente tá absorvendo esses nutrientes de uma forma super natural, tá? Mas aí eu quero saber da Pri. Pri, se dedure para mim. Qual foi a dificuldade maior para você no pós-parto? Na verdade, boa noite. Na verdade, várias, porque como a Marília, eu também engravidei muito nova, né? Com 19 anos eu engravidei. Então, assim, zero experiência, né? Com filho, casamento, nada. Mas já treinava antes, já me cuidava. Eu sempre fui muito vaidosa. Durante a gravidez também treinava, então isso nunca foi empecilho, que eu acho que isso ajuda muito, né? Depois que você tem o bebê, a recuperar o corpo. Então, assim, eu sempre treinei antes, durante e depois. Eu lembro que eu mal tive bebê, eu já ligava para minha médica para saber se eu já podia voltar, porque era assim, era meu momento de sair de casa e de fazer alguma coisa, nem que fosse uma esteirinha. Mas, assim, querendo ou não, o corpo muda completamente, né? A gente curte aquele momento, né? Mas a gente sente autoestima baixa, né? Flacidez. E eu me cuidei, eu corri atrás e para mim não foi
não teve, assim, tanta dificuldade por conta... Meu problema é porque eu treinava, mas eu não tinha um acompanhamento nutricional. Então, assim, foi o que eu falei para a doutora Tainá. Chegou um momento que estacionou e eu não conseguia ver resultado, exatamente porque eu treinava com personal, mas eu não tinha um acompanhamento alimentar. Então, assim, tinha esse empecilho de melhorar o meu corpo por conta disso. Aí foi quase filho encarreado no outro, mas sempre me cuidando. Essas mulheres gostam de ser Será seu mãe, meu problema? Deus. Pelo amor de Deus. Então tá, gente. Agora eu vou falar aqui um pouquinho com relação ao peso, porque eu sei que é uma das maiores preocupações. Eu sempre escuto essa pergunta no meu consultório e no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, as mulheres elas sempre me perguntam: doutora, quantos quilos a gente perde depois que a gente é mãe? Né? Eu não sei se vocês, meninas, tiveram essa curiosidade de saber, né? Mas, em geral, só por conta do parto, o bebê acabou de sair, você vai perder o peso do bebê, o peso da placenta, e você ainda perde um pouquinho de sangue e de retenção nos dias que se seguem, na primeira semana. Então, em geral, você perde aí, já de cara, já nessa primeira semana, em torno de 7, 8 quilos, o que é muito, né? Então, assim, uma mulher que... E aí também me perguntam muito isso. Quantos quilos a gente deve engordar numa gestação, em termos? Claro que isso tem outros fatores que são importantes tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde do bebê, mas falando puramente estético, falando de uma pessoa sem outras doenças, sem outras comorbidades, né? Quantos quilos ela deve ganhar na gestação? Para a parte estética, gente, em torno de 8, 9 quilos. É cerca de mais ou menos de 1 quilo por mês de gestação. Justamente porque você tem um bebê e aí, uma semaninha depois, você praticamente já eliminou todo o peso da gestação. Ou seja, você não aumentou a gordura, você ganhou aquilo que estava extra ali no seu corpo. O problema é que, né, tem aquela velha máxima que muita gente leva, né? Que assim, tô grávida, vou comer por 2. E na verdade não é para ser assim. E aí eu quero saber de vocês. Vocês comeram por 2, meninas? Se entreguem aqui para mim. Mas eu sei que você é disciplinada, mas eu quero saber. Comeu por 2? Sim, eu acho que todo mundo faz isso. Fez a gente, querendo ou não, relaxa. Então, eu acho que acaba que todo mundo faz isso em alguma etapa da gravidez, ou no começo, ou no final. Minha primeira gravidez, eu engordei 12 quilos. 12 quilos. As outras foi mais 10 quilos, por aí. Mas eu lembro que o meu médico falou que eu estava comendo carioquinha demais. Marília, e você, Marília? Eu era eu casei bem magrinha, assim, pro meu corpo. Eu sempre fui magrinha desde criança. Na minha primeira gravidez, assim, foi uma tragédia para mim, porque eu engordei muito, engordei uns 17 quilos. Então, tipo, para mim, eu olhava e dizia assim, que não era eu, sabe? Tipo, eu não aceitava que aquilo ali era eu não, era assim, Só que como eu era muito nova e eu sempre fui muito bitolada, eu perdi muito rápido, né? Eu consegui, só que o meu era muito inchaço, né? A minha aliança não entrava mais, minhas sandálias não davam mais no final da gravidez, tanto que eu tive com 37 semanas. Eu fui descobrir na quinta filha que eu tenho trombofilia e outras coisas, né? E aí, então, depois que eu fui perceber que eu tive todos os partos prematuros, todas as minhas gravidez foram de risco. Então, eu nunca consegui fazer exercício em nenhuma gravidez, eu sempre tive que fazer repouso, sempre tive que tomar medicação que inchava. Então, tudo aquilo era impossível de não chegar, né, a ficar uma pessoa que não se sentisse assim muito gorda, mas eu acho que eu não comia por 2, mas a consequência de todas essas coisas, mas eu comia mal, eu não comia por 1, eu comia mal, né? Mesmo pensando na primeira gravidez chegou ao ponto eu me lembro que o meu médico, porque meus filhos têm restrição de crescimento no final da gravidez. Por conta da trombofilia, o sangue não passar mais e aí eles
Só que, como eu não sabia que eu tinha trombofilia, o meu médico passava para eu tomar sustagem. Na minha primeira gravidez, ele disse que eu tinha que tomar 3 copos de sustagem por dia. Eu engordei 4 quilos quase que assim, numa semana. Vocês virem o ponto que foi. E aí, Ó, gente, mas é mas interessante isso, porque também isso é uma outra pergunta. Ah, o ideal é que a gente, na gestação, a gente tem uma preocupação ainda maior com a nossa alimentação, justamente porque a gente está se alimentando por dois, mas não no sentido que a gente precisa comer uma quantidade dobrada, mas porque o que você come e está indo para o seu bebê, o que a gente está se alimentando serve para ativar ou desativar genes dos nossos filhos. Nós plantamos a saúde deles no futuro. Então, a alimentação da gestação é extremamente importante. Mas eu quero que vocês saibam que, independente se você foi uma mamãe mais regradinha aqui, que treinou durante a gestação toda, estilo Apri, ou se você foi uma mamãe que, como a Mari, teve que ficar em repouso, justamente porque ela teve uma trombofilia, que ela não podia sair, né, que tem que ficar em casa. A gente tem mulheres que têm ameaça de aborto, que realmente tem que ficar paradinha ali, não tem outro jeito. Às vezes, o próprio por indicação do médico tem que comer a mais para poder acelerar o crescimento do bebê. Tem jeito. O pós-parto, ele tem jeito. Então, tudo que eu vou falar, tudo que eu estou falando aqui, entendeu? Dá para a gente contornar isso também no pós-parto. Isso não é desculpa para você chutar o balde durante a gestação. Óbvio, até porque é muito mais rápido se você ganhar só aqueles 8, 9 quilos. Mas isso não significa que você não vai atingir um sucesso se você ganhar mais do que isso, entendeu? Mas esses quilinhos a mais, geralmente a mulher ela costuma perder, né, recuperar o peso inicial da gestação 6 meses no pós-parto. A boa parte das mulheres elas já meio que recuperaram o peso inicial da gestação. Mas a grande maioria tem uma certa dificuldade de perder aqueles 4 quilinhos finais, 4 a 5 quilos finais que ficam ali, né? Difícil de sair, aquela coisa um pouquinho mais chata, e que a gente está aqui justamente para atacar essa gordurinha extra. Certo? Meninas, vamos falar aqui também sobre exercício. Eu sei que vocês falaram de exercício, né? Marília não pode fazer. Quanto tempo depois, Marília, você começou a fazer alguma atividade física? Vamos falar da sua 60 última dias. gestação. Não, com 60 dias ele já me liberou mais coisas muito leves, porque como eu passei praticamente os 2 últimos meses antes do parto, que ela nasceu de 31 semanas, né? Eu tinha o útero parcialmente rompido. Então, eu fiquei 2 meses literalmente na cama mesmo, porque a qualquer momento meu útero rompia, né? Então, eu não tinha nada, assim, era uma pessoa, sei lá, assim, quase sem movimento, né? Então, eu tive que pegar muito leve, mas aí eu me lembro que eu já comecei, logo com esses 60 dias, eu já comecei em casa, se tem espaço, eu já comecei minhas caminhadas, um pouco, né, de leve. Aí, com 4 meses, aí eu voltei para academia, mas nunca consegui me voltar no ritmo mesmo, não. Agora, meu pós-parto durou aí até uns 2 anos. Aí, ano passado, aí eu fui para a doutora Tainá para ver se eu criava vergonha na minha cara. Mas foi. Olha, Marília, mas tem uma coisa que você não sabe. Sabia que o nosso pós-parto ele dura 3 anos? O corpo da mulher ele demora 3 anos, em torno de 3 anos para cicatrizar. É muito tempo, entendeu? Então, assim, durante 3 anos, a gente ainda é considerado pós-parto, você ainda precisa de certo apoio, de certo ajuste, é mais difícil por questões hormonais, por questões de cicatrização, por questões de demanda de vitaminas, de nutrientes. Então,
Você está super dentro da realidade. E eu vejo Entendeu? a diferença, né? Assim, ter o seu acompanhamento, assim, é muito diferente, porque você tenta, mas não dá, entendeu? Assim, às vezes é uma coisa, é a disposição, é uma dormida que não é um ajuste, é uma vitamina realmente que está, né? Como eu fui aí semana passada, né? Então eu estava sem conseguir treinar, estava acordando muito cansada. Então você precisa realmente ter, não é só uma questão de vai ter a melhor dieta do mundo, mas se você não tiver com tudo em equilíbrio, né? Você não consegue. Mas justamente pensando em aumentar essa acessibilidade, entendeu, Marília? Porque eu sei que nem todo mundo tem a condição de ter um acompanhamento nutrológico. Foi que eu resolvi estar aqui e estar falando para poder facilitar esse processo mesmo para a maioria das mulheres, porque eu sei que é difícil. E uma das coisas principais com relação ao exercício, porque tem muita gente que fica com dúvida, é a questão da diástase. Pri, ficou com diástase? Ok. Eu também, viu, Muita. gente? Eu também. Faço exercício para melhorar. Eu não fazia, estou voltando aos poucos agora a fazer o abdominal tradicional, porque minha diástase já melhorou muito, mas fiquei bastante. Pois é. E Eu quais são os tenho também. exercícios que você está fazendo para melhorar a sua diástase? Posso mostrar? Pode, deve. Mostra para mim. Faço esse. Olha aí, gente, essa mãe de 3. E faço. Deixa eu ver se eu lembro bem. É porque eu não lembro o nome. É um que vai assim para trás e volta. Mas eu faço os 3 exercícios para diástase. Olha, E gente. persistir, funciona. É. Porque o meu, Ave Maria, colocava assim a mão, entrava. Eu tinha... Gente, para quem não sabe o que é diástase, tá? A diástase é uma separação da musculatura abdominal. Então, ali, durante toda essa linhazinha preta que a gente tem aqui na barriga, né, que fica mais escura durante a gestação, que é essa linha nigra, essa linha alba, certo? A nossa musculatura, ela tá ali um pouquinho costurada. E durante a gestação, por conta do bebê, por conta da pressão, e principalmente se a gente ganhar muito peso, além de fatores genéticos, essa musculatura ela começa a se separar. E quando a gente tem o bebê, o abdômen volta ao normal, mas ele não se junta da mesma forma, né? Para algumas mulheres. E o nome disso é diástase, né? E uma das minhas maiores preocupações, né, que eu sempre gostei do meu abdômen, era justamente saber o que é que eu poderia fazer para me ajudar a recuperar o meu abdômen depois da maternidade. Então, já na minha primeira gestação, eu fui atrás de estudar, né, de descobrir maneira de deixar o abdômen normal, já preocupada com a diástase. E foi aí que eu me deparei com o LPF, com exercícios hipopressivos, né? Para quem não conhece, a Priscila ela deu aí um exemplo de fortalecimento de core, que é importante. Dá para fazer em casa. Que dá para fazer em casa. Os exercícios hipopressivos, de um modo geral, dão para fazer em casa. São exercícios de respiração, certo? Já que a Priscila mostrou, vou mostrar também, né? Peraí. Olha só, gente. Que são, você faz aquele vácuo, né? Você faz um vácuo, né, expiratório, né? Eu detalho isso um pouquinho melhor no livro, mas de uma forma geral, gente, fica a dica, porque tem vários vídeos no YouTube ensinando passo a passo de você fazer isso. São exercícios que bastam 5 minutos por dia. Se você fizer 5 minutos por dia, independente de você mudar ou não a alimentação, afina a cintura. Cerca de 2 centímetros. É muito, gente, porque eu não estou falando aqui de você emagrecer ou não, eu estou falando de você perder medidas, entendeu? Porque funciona como se você estivesse usando uma cinta, entendeu? Afinando a cintura. Então, eu sou super fã
de exercícios hipopressivos, Doutora, exercícios a que partir de quanto tempo pode fazer esses exercícios depois do parto? depende da via de parto que você teve. Então, assim, essa também é uma dúvida que sempre me perguntam, né? Então, por exemplo, no caso da Marília, que a gente estava conversando, a Marília ela passou por uma intercorrência cirúrgica, ela teve uma ameaça do útero dela se romper, né? Justamente porque ela teve muitos filhos. Então, cada vez que a gente vai tendo filho, o útero da gente vai ficando mais frágil. Então, ela teve esse risco maior por conta da quantidade de gestação que ela teve. E aí, o repouso dela precisa ser maior, né? Então, no caso dela, o médico liberou ela com 60 dias. Mas ela é uma exceção à regra. Em geral, parto normal, a partir do momento que você se sentir com condições de você começar, você pode começar, certo? Então, no meu caso, por exemplo, eu tive parto normal nas minhas 2 gestações, 6 dias depois do parto é quando eu começo meus exercícios. Toda a vida, nos 2, faltando assim pouquinho para completar uma semana, eu inicio esses exercícios de respiração para já começar a restabelecer a força do abdômen, entendeu? Tem muita mulher que usa cinta, aquela cinta, né? Já sai do hospital com aquela cinta. Aquela cinta nem sempre é necessária. Ela é melhor indicada naquelas pacientes que passaram por uma cesárea, certo? Porque realmente houve um corte. Mas para quem teve parto normal, não necessariamente você precisa. Então, eu não usei a cinta. Mas, como eu não estava usando a cinta, eu precisava fortalecer o meu abdômen. O problema da cinta é porque a sua musculatura do abdômen já está enfraquecida. E na hora que você fica todo o tempo de cinta, você está ali se confiando na cinta. Você não está trabalhando a musculatura do seu abdômen. Eu não estou dizendo que você não precisa usar cinta. Ela é necessária, principalmente para quem passou por uma cesárea. Eu só estou atentando você que, ainda que você use uma cinta, você tem que trabalhar o seu abdômen, principalmente se você usar uma cinta, porque a musculatura por trás ela precisa estar fortalecida, a sua postura ela precisa estar fortalecida, porque senão a mulher começa a se sentir com dor nas costas, o peito aumenta muito, a mama, e a gente tem a tendência a ficar mais curvada para poder dar amamentar e tudo isso, o LPF, os exercícios hipopressivos, exercícios que a Mari mostrou de fortalecimento de core, tudo isso ajuda você não ter dor, você ficar mais ereta, ter mais postura, tá? Para quem passou por cesárea, em geral, é aquele período de 40 dias para você começar a fazer uma atividade física, apesar de que hoje tem mudado. Tem alguns médicos que já têm autorizado exercícios leves, tipo esses exercícios de respiração, de fortalecimento de core, ou uma caminhada leve, com 20 dias de pós-parto, mesmo sendo pós-parto cesárea. Entenderam? Então, assim, lembrando, não é todo exercício que uma mulher no pós-parto ela pode fazer. Entendeu? A Mari, a Priscila, aliás, a Pri, é porque é Mari também, né? A Priscila, ela estava comentando que ela não fazia abdominal, que ela voltou a fazer abdominal recente, por conta da diástase. Então, é o seguinte, gente, no pós-parto, a abdominal está proibido. Assim, de uma forma geral, até que você tenha um abdômen fortalecido. Por quê? Porque senão você corre o risco de você piorar uma diástase. Entendeu? Por quanto tempo você vai ficar sem fazer abdominal? Por pelo menos 6 meses, certo? 6 meses é um tempo que, em geral, o abdômen ele já está com um tônus mais ou menos parecido com o que era antes. Só que na prática do meu consultório, eu estou cansada de ver mulheres com abdômen enfraquecido, entendeu? Então, antes de fazer abdominal,
lembrar de fortalecer essa região, certo? Até para ficar com a cinturinha fininha, para ficar com aquele aspecto mais feminino. Não para você ter um abdômen tanquinho, muita gente acha que você precisa fazer abdominal. E, na verdade, não é bem assim. A gente precisa cuidar da alimentação, diminuir o nosso percentual de gordura e ter uma musculatura fortalecida, né? No sentido de que você precisa estar fortalecido, mas não precisa estar hipertrofiado, como o abdominal ele pode hipertrofiar. Entendeu? Então, fica aí essa dica aqui para quem está assistindo, né? Tá aí no pós-parto, não faça, gente, não faça. Tá grávida, se fizer abdominal, apanha da minha pessoa. Não pode de jeito nenhum, certo? Porque senão você corre o risco de piorar essa diástase. Até a forma como a gente levanta influencia nisso, entendeu? Então, tanto para quem está gestante, para quem está no pós-parto, a gente tem uma tendência a se levantar da cama, estar deitado, a gente fazer esse movimento, que é um movimento de abdominal para você se levantar. E se você tiver com o abdômen mais enfraquecido, o ideal é você virar a lateralizada e aí se levantar de lado, para não piorar essa diástase. Esses pequenos cuidados, gente, fazem muita diferença nos resultados de vocês, certo? Agora, bora falar de suplementação. Doida para falar de suplementos, truques, que essa mulherada adora saber de truques. Truques que ajudam a emagrecer. Quero saber. Marília, já usou alguma coisa natureba que tenha lhe ajudado no seu emagrecimento? Que você tenha gostado do resultado? Ou você acha que é mais a comida de verdade? A comida de verdade, mas assim, o whey entra, né? O whey entra nessa lista. Eu gosto, né? Tem gente que não gosta. Eu tenho amigas que são super fitness, super disciplinadas, mas não gostam de... Não gostam. Eu gosto. Assim, de uma vitamina com frutas vermelhas e tal. Então, tá, entra na minha resposta. Acho que o whey. E você, Pri? Se dedura para mim. De emagrecer? Uhum. Na verdade, como a Marília falou, eu sempre fui magra. O meu problema já era para ganhar massa muscular. Então, assim, eu não conseguia evoluir, né? Essa massa, em aumentar a minha massa muscular, definição também, não conseguia definição, até com a ajuda da doutora Tainá, né? Que a gente está fazendo 1 ano agora, foi que eu consegui evoluir. O whey sempre fez parte, assim, da minha alimentação, mas tem várias outras coisas, assim, que ajudam demais a definição. Coisas, assim, bem, como é que eu posso dizer, fáceis de encontrar, vários truques, várias coisas. Pois Quem é, ele pessoal. já sabe, no Instagram eu sempre falo, tem muita dica boa. Então, assim, eu falo mesmo, eu falo tudo. No meu livro, eu falo tudo de suplemento, da libido para queda de cabelo, para uma depressão pós-parto, eu falo de tudo. Mas eu também quero falar aqui para quem está aqui, certo? Então, assim, é muito complicada essa questão da suplementação, justamente para quem está ali amamentando, né? Porque você não pensa só para você, você sempre está pensando no bebê. Demais. Medo de ficar, tá fazendo certo, tá fazendo errado. Exatamente. Então, o que é que a gente tem que ser? A gente tem que ser extremamente inteligentes e estrategistas nesse momento. Claro que a alimentação ela vai precisar contar demais, mas nós também precisamos saber suplementar. Se você não tiver um bom intestino, então bora começar aqui alguns suplementos para vocês, certo, meninas? Então bora lá. Se você não tiver um bom intestino, nada funciona na sua vida. Porque se você não comer, se você não conseguir absorver, de que adianta você estar tomando um polivitamínico? Né? Entendeu? Mas hoje é outra coisa, né, Pri? Total, total. Muita queda de cabelo. Eu cheguei desesperada. Pois é.
Eu Pois é. também. Ano passado tava um caos. O ferro acabado, né? O ferro E é eu, uma coisa que mudou muito. e eu escutei pela primeira vez alguém me falando: você está cuidando de fora, mas não está cuidando de dentro. Lembra? Pois é, entendeu, gente? Então, assim, a primeira coisa é intestino. O intestino tem que estar, assim, em dia, tá? Ir no banheiro todos os dias. Se não está indo todos os dias, já não é normal. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar suplementando e que também é importante para a saúde do bebê são os probióticos. Probióticos são as bactérias, certo? Que ajudam no funcionamento do nosso intestino. E o ideal é que esse probiótico ele também venha acompanhado de um alimento para essas bactérias, que é o pré-biótico, né? Então, que são as fibras, né? Então, o ideal é que sempre você suplemente ali para o seu intestino. Outra coisa que é muito importante e que vai ajudar tanto a deixar o seu bebê mais inteligente, quanto vai ajudar na saúde do seu intestino, quanto vai auxiliar no emagrecimento e na inflamação, quanto vai ajudar na libido, é ômega 3. E é uma besteira. Entendeu? Então, ômega 3, todo mundo tem que estar suplementando. É extremamente importante que mulheres, no pós-parto, continuem usando uma dose alta de ômega 3. Viu? Fica a dica. Tá? Mas não é só isso, viu, meninas? Tem mais, né? E vocês estão vendo aqui que Dá o uma que eu dica falo de um bom, né? vocês estão vendo, né, a Marília e a Priscila, que o que eu estou falando aqui é o que eu faço com as duas, né? Porque, na verdade, é o que eu estou passando aqui é o que eu faço no meu consultório, tá? Então, assim, uma outra dica muito boa de suplementação para quem está no pós-parto é a questão que vai trabalhar um pouquinho essa parte da disposição e da energia, é a coenzima Q10, porque vamos e convenhamos, muitas vezes o que a gente quer é passar o dia dormindo, né? E aí você fala assim, vai treinar, vai fazer um exercício, aí a vontade que dá é dizer assim, como? Tirando energia de onde? Né? Então é importante que você tenha pelo menos uma condição, né, para você ter disposição para você ir treinar. Então, com a enzima Q10, ela super ajuda, não tem contraindicação com relação à amamentação, vale super a pena. Lembrar de, se possível, dosar as vitaminas e os minerais com exames de sangue. Gente, tem que fazer exame de sangue para ver as vitaminas e minerais. Peça para o seu médico pedir. Principalmente o quê? Tudo isso tem mais detalhado no livro, mas assim, o ferro tem que ser dosado, o zinco tem que ser dosado. Gente, zinco baixo piora flacidez de pele como ninguém, além de piorar a imunidade. A gente não pode esquecer também que estamos na época de corona. Vitamina D, que a gente pensa aqui que é uma bobagem, ou então pensa logo em vitamina D só para a parte de imunidade, mas a vitamina D ela super ajuda na parte estética. Melhorar a vitamina D é uma das formas que nós temos de melhorar os nossos hormônios, entre eles a testosterona, que ajuda no ganho de massa muscular, que ajuda na libido. Se a vitamina D estiver baixa, vai ficar difícil você conseguir dar conta do recado com o maridão. Certeza. Entendeu, meninas? Certo? Bora lá. Gosto também de coisas mais naturais, no sentido de usar antioxidantes. Então, aí, por quê? Porque antioxidante, ou eles são vitaminas antioxidantes, ou são derivados de frutas, derivados das verduras, que têm propriedades antioxidantes. Antioxidante é tudo aquilo que combate os nossos radicais livres, certo? Lembrar que a gente está com o corpo mais inflamado. E aí eu gosto muito de entrar
tanto com a curcumina, que é um potente anti-inflamatório natural, que é aquele vulgo açafrão, certo, pessoal? Se puder adotar o açafrãozinho como tempero de casa, super ajuda. Eu Se puder amo. suplementar, melhor ainda, tá? Ajuda no emagrecimento. Entrando ainda em outro, Morosil, sou super fã do Morosil, também um antioxidante natural. O Morosil ele tem uma propriedade de diminuir gordura da barriga. Fica a dica, né? E tem o meu querido, o que eu amo mais, humor, para mim, que é o Dimples. Porque o Dimples, ele ajuda, que também é um antioxidante natural. Todos esses que eu estou falando não tem problema com a amamentação. O Dimples ajuda na celulite. E aí, Ai. gostaram? Total. Pois é. Gente, o Dimples eu sou apaixonado. E vamos e convenhamos, né? A amamentação, pelo simples fato de você estar amamentando, você vai ter celulite. Porque a prolactina, que é o hormônio do leite, ela piora a ação dos nossos outros hormônios e faz a gente ficar com mais celulite. É o né? Mas vale a pena, porque a gente está vivendo esse momento de maternidade. Certo? Meninas, eu não quero estender demais, até porque eu sei que é de noite, vocês são mamães, assim como eu, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Quero dizer para quem quiser, né? Realmente eu tô vendendo esse meu livro, que é um pós-parto em forma, ou coisas lindas. Pós-parto em forma vai trazer todos esses itens, já o que eu estou falando aqui, bem detalhado. Vai falar lá sobre a alimentação, que é uma dúvida muito grande com relação às mulheres que estão no pós-parto, principalmente com relação à amamentação. Traz essa parte do exercício, traz a parte da suplementação, fala sobre libido, sobre queda de cabelo, enfim. Tem tudo. E ainda tem receita por um preço super acessível, tá certo? Qualquer coisa, é só olhar lá no link da minha bio no Instagram, que vai estar lá. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Vocês são o máximo. Sou louca por vocês, são exemplos de mamães que, mesmo com toda uma rotina que não é fácil, vocês jogam todas as desculpas pela janela e vão lá e fazem. Certeza. Eu também quero agradecer a oportunidade, o convite. E quem puder comprar, compre, porque assim, ali muito. Para quem me acompanha há muito tempo, viu a diferença, a transformação que foi o meu corpo, Ave Maria, real. Tanto que eu não falo consulta, todo mês eu tô lá certinho. Sem desculpa, sem desculpa que dá tudo certo. Pois é, gente. Pois muito obrigada mais uma vez. Eu sei que é difícil, entendeu? E principalmente essa questão do sono, que também é outra coisa que eu trabalho lá no livro, entendeu? O que é normal e o que não é normal da questão do sono, né? Porque, gente, meu bebê que mama até hoje, ai meu Deus, até hoje eu ainda não tive uma noite de sono normal. Mas sabe que tem trabalho que mostra isso? Que diz que uma mãe não dorme por 6 anos depois que ela é mãe. Multiplica isso por 5, né, não, Marília? Esses 6 anos aí vai passar ainda, viu? Muito. Pode ter certeza que vai continuar. Porque a gente aí mudam as coisas, aí é outro zoom aí para fazer. Aqui é o menino o que está com videogame na madrugada que não foi dormir, que a gente mandou, não foi dormir ainda, abre a porta para dormir, só outros assuntos. Aí vai mudando os problemas. Mas eu agradeço também, aproveitei a oportunidade também para agradecer o convite. E sem nenhum tipo de propaganda, mas dizer mesmo, né, que faz 1 ano, né, que eu comecei a ser acompanhada
E foi realmente uma mudança muito grande. Na saúde, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser uma gata sarada, não estou tão preocupada com essa coisa de ter uma barriga tanquinho, apesar de que eu quero. Então, assim, né? Isso vai ficar ótimo, mas Apesar de que você está andando de cropped, tá? Me poupe, mãe de 5 andando de cropped, né? Eu só conheço é, você. mas o que eu quero dizer é que o objetivo, eu acho que isso é uma consequência, é a gente cuidar, eu acho que está bem à disposição, né? Para a gente encarar o dia e a gente se sentir bem, né? Para o marido, para os filhos. É muito bom. Eu sempre tive essa vontade de ter muitos filhos. E ter muitos filhos, e os filhos admiram essa disciplina que a gente tem. Eu vejo os meus filhos seguindo, né? Eles estão todos, aqui em casa está todo mundo fitness agora. Então eu vejo a minha filha abriu já um Instagram. Então isso a gente vai contagiando. Então a gente tem que educar pelo exemplo, né? Então da alimentação saudável e tudo. Então é muito mais do que buscar esse corpo, né? Eu acho que é isso que eu busco quando eu vou para a consulta com você, né? É saber Coisa linda. como é que tá, como é que eu tô? Doutora Tainá, que eu não tô dormindo, doutora Tainá, que eu acordo cansada, me ajude, entendeu? Então, acho que é isso aí, o resto vem, né? E aí, daí a gente consegue fazer o resto. Coisa linda. Gente, olha, eu espero mesmo. Minha missão na vida é ensinar as pessoas. Meus pacientes sabem isso. Eu perco o maior tempão da minha consulta ensinando as coisas, olhando os exames, explicando o que é cada um, porque eu quero mesmo que vocês entendam isso, né? Que eu quero que vocês tomem a rédea da saúde de vocês, que isso faz toda a diferença, toda. Gente, Verdade. beijo bem grande. Boa noite. Beijo, Muito obrigada. obrigada. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer coisa, perguntem que eu respondo. Um Tá, abraço, joia. Boa gente. noite, beijo. Boa noite.